Olá, sejam todos bem-vindos. Que o amor de Deus seja abundante em nossos corações. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Hoje nós vamos examinar a palavra de Deus que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 12 e 13. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. O tema da mensagem: a hierarquia divina. Subtema: os padrões elevados para o ministério. Não permito que a mulher ensine. O homem e a mulher são igualmente amados e preciosos à vista de Deus. Porém, foi ao homem que Deus entregou a responsabilidade de direção da família e da igreja. Mostra que não é permitido na igreja a mulher ensinar de modo normativo, diretivo e terminante, como faz o dirigente da congregação. Entretanto, isto não quer dizer que é proibido a mulher cristã ensinar a homens individualmente, Atos 18, 26, profetizar no culto da igreja sobre o impulso direto do Espírito Santo, ensinar na congregação outras mulheres, inclusive a jovens, evangelizar em sua casa, instruindo homens e mulheres no caminho do Senhor. O ensino do apóstolo Paulo quanto à mulher não ensinar como dirigente da igreja vem dos princípios estabelecidos pelo Criador para o homem e a mulher quando da sua criação original e dos efeitos da entrada do pecado na raça humana. Verso 13: primeiro foi formado Adão. O argumento bíblico sobre a responsabilidade do homem como chefe e líder espiritual no lar e na igreja tem duas bases. Primeiro, baseia-se no propósito de Deus na criação. Deus criou primeiramente o homem e assim revelou seu propósito do homem orientar e liderar a mulher e a família. A mulher foi criada depois do homem para ser companheira e adjutora dele no cumprimento do plano de Deus para a vida do casal. 2. Baseia-se também nas consequências desastrosas suscitadas quando o homem e a mulher abandonaram as atribuições que Deus lhe dera. Os padrões bíblicos. No jardim do Éden, Eva, ao agir como chefe, independente do seu marido, comeu do fruto proibido. Adão, ao negligenciar sua responsabilidade de liderança sobre a orientação de Deus, consentiu na transgressão de Eva. Como resultado, ele também caiu e trouxe o pecado e morte à raça humana. Verso 15: salvar-se-á dando luz a filhos. A mulher é salva pela fé em Cristo Jesus.
aceitando também o que lhe foi atribuído pelo seu Criador. A mais alta posição da mulher e sua verdadeira dignidade está no lar, como esposa e mãe piedosa. Ela não poderá ter maior alegria, realização interior, bênção ou honra do que a de se tornar esposa e mãe cristã. Dar luz a filhos, amá-los e criá-los para viverem para a glória de Deus e continuar sempre ser fiel ao seu Salvador. Capítulo 3, de verso 1 a 7. Se alguém deseja o episcopado, qualificações morais do pastor. Segundo a Bíblia Pentecostal de Estudo, se algum homem deseja ser bispo, deseja um encargo nobre e importante, é necessário, porém, que essa aspiração seja confirmada pela palavra de Deus e pela igreja, porque Deus estabeleceu para a igreja certos requisitos específicos. Quem se disser chamado por Deus para o trabalho pastoral deve ser aprovado pela igreja segundo os padrões bíblicos. Isso significa que a igreja não deve aceitar pessoa alguma para a obra ministerial, tendo por base o seu desejo, sua escolaridade, sua espiritualidade, ou porque essa pessoa acha que tem visão ou chamado. A igreja da atualidade não tem o direito de reduzir esses preceitos que Deus estabeleceu mediante o Espírito Santo. Eles estão plenamente em vigor e devem ser observados por amor ao nome de Deus, ao seu reino e da honra e credibilidade da elevada posição do ministro. Os padrões bíblicos do pastor, como vemos aqui, são principalmente morais e espirituais. O caráter íntegro de quem aspira a ser pastor de uma igreja é mais importante do que a personalidade influente, dotes de pregação, capacidade administrativa ou graus acadêmicos. O enfoque das qualificações ministeriais concentra-se no comportamento daquele que persevera na sabedoria divina, nas decisões acertadas e na santidade devida. Os que aspiram o pastorado sejam primeiro provados quanto à sua trajetória espiritual. Partindo daí, o Espírito Santo estabelece o elevado padrão para o candidato e que precisa ser um cristão que tenha mantido firme e fiel a Jesus Cristo e aos seus princípios de retidão, e que por isso pode servir como exemplo de fidelidade, honestidade e pureza. Ou seja, seu caráter deve ser demonstrar o ensino de Cristo e de ser fiel sobre o pouco, conduz
a posição de governar sobre o muito. O líder cristão deve ser, antes de mais nada, exemplo dos fiéis, isto é, sua vida cristã e sua perseverança na fé podem ser mencionadas perante a congregação como dignas de imitação. Os dirigentes devem manifestar o mais digno exemplo de perseverança na piedade, fidelidade, pureza em face à tentação, lealdade e amor a Cristo e ao Evangelho. O povo de Deus deve aprender a ética cristã e a verdadeira piedade, não somente pela palavra de Deus, mas também pelo exemplo dos pastores que vivem conforme os padrões bíblicos. O pastor deve ser alguém cuja a fidelidade a Cristo pode ser tomada como padrão ou exemplo. O Espírito Santo acentua grandemente a liderança do cristão no lar, no casamento e na família. Isto é, o obreiro deve ser exemplo para a família de Deus, especialmente na sua fidelidade à esposa e aos filhos. Se aqui ele falhar, como terá cuidado da igreja de Deus? Consequentemente, quem na igreja comete graves pecados morais desqualifica-se para o exercício pastoral, para qualquer posição de liderança na igreja local. Tais pessoas podem ser plenamente perdoadas pela graça de Deus, mas perderam a condição de servir como exemplo de perseverança inabalável na fé, no amor e na pureza. Não podemos rebaixar os padrões bíblicos que Deus estabeleceu através do Espírito Santo para a sua igreja. A igreja é santa, precisa ser pura, e se alguém deseja o episcopado, é necessário ser provado, aprovado, é necessário ter chamado, é necessário ser capacitado pelo Espírito e aprovado pela igreja. Se a igreja de hoje observasse essas orientações para o guia espiritual, a igreja de hoje não estaria vivendo a crise espiritual que está vivendo por banalizar a doutrina e o ensino da palavra de Deus. Mas a Bíblia diz em Jeremias 3,15 que no final dos tempos Deus vai levantar uma geração de homens segundo o seu coração, que vai apacentar a igreja dele com conhecimento e com inteligência, e todos conhecerão a Deus para a glória de Deus. Aleluia! Oremos. Senhor Deus e Pai, ó Deus querido, Deus amado, é no nome de Jesus que vive e reina, Pai, que nós te glorificamos, te adoramos na beleza da tua santidade. Não há outro Deus além de ti, ó Pai. Por isso eu te louvo, Pai, de todo o meu coração. Aí está a explanação da tua palavra, Pai, a hierarquia divina, Senhor, onde o Senhor criou o homem como cabeça, meu Pai, o líder no casamento, no lar, na igreja, Senhor.
Mas hoje está uma confusão, os papéis estão invertidos, ó Pai, e o preço tem sido alto, porque Satanás tem cirandado muitos casamentos e muitas famílias, meu Pai, e a sociedade tem bombardeado o casamento, meu Pai, e como as famílias têm sofrido, ó Pai, por negligenciar a Tua palavra, mas eu creio que através do ensinamento da palavra, meu Pai, o Senhor há de fazer um grande despertamento, um grande avivamento, meu Pai, na vida do Teu povo, em o nome de Jesus, amém. Não esqueça, faz o favor, se você ainda não fez a tua inscrição, faça a tua inscrição, porque aí você vai estar ajudando o canal, fortificando o canal. Ative o sininho para receber todas as mensagens, os estudos e compartilha para que outras pessoas sejam abençoadas. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Que Deus abençoe esta nação e todos os seus governantes. Em o nome de Jesus, amém.